Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra, 87º dia de 100, 87 de 100. Vamos ler Ezequiel, do 6 ao 13, primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, do capítulo 4 ao 5. Vem comigo na palavra. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos capacita, nos ensina. Espírito Santo de Deus, nos dá graça neste momento, nos dá graça para iniciar a tua leitura em nome de Jesus. Amém. Graça, nos dá graça, tudo pela graça. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o seu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: montes de Israel, ouve a palavra do Senhor, Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eis que eu, sim, eu mesmo trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos altos. E serão assolados os vossos altares, e quebrada as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos. Espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares, em todos os vossos lugares habitáveis. As cidades serão destruídas e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados. E os vossos ídolos se quebrem e cessem, e as vossas imagens do sol sejam cortadas e desfeita as vossas obras, e os traspassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, para que haja alguns que escapem da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações, para onde forem levados em cativeiro, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmo, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão que eu, o Senhor, não disse de balde que lhe faria este mal. Assim diz o Senhor Jeová: bate com a mão e bate com o pé, e dize: por todas as abominações das maldades na casa de Israel, porque cairão a espada, e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que está perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome, e cumprirei o meu furor contra eles. Então saberei que eu sou o Senhor, quando estiverem os seus traspassados no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo carvalho espesso, no lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos, e estenderei a mão sobre eles, e farei a terra assolada, mais assolada do que o deserto da banda de Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 7. Ezequiel. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti. Mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e saberei que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo chegado, é o dia da turbação e não da alegria. Sobre os montes, agora
Depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti as tuas abominações estarão no meio de ti. Saberei que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, a violência se levantou em vara de piedade. Nada restarás deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem, o tempo é chegado, o dia que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão. E ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Olha só. Forte, hein? Eu vou repetir. Ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Tocaram a trombeta e tudo preparam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira. Fora esta, a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão, e só escaparão os que dele se escaparem, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos destilarão água, e se cingirão de pano de saco, e os cobrirá o tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. A sua prata lançarão peles, ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhe encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade e a glória do seu ornamento. Ele a pôs em magnificência, mas fizeram nela imagens das suas abominações, coisas detestáveis. Por isso eu a tornei para eles como uma coisa imunda, e será entregue na mão dos estranhos por presa, e os ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores, e o profanarão. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes, de sangue. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crime de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumo sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciões o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão, conforme o seu caminho. Lhe farei, e com seus vizinhos julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 8. Sucedeu, pois, no 6º de Ezequiel, no 6º ano, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e olhei,
eis uma semelhança como a aparência de fogo, eis desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel fez aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verá ainda maiores abominações. Levou-me à porta do átrio. Então olhei, eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Zafã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário. Subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tomaras haver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz, que era um ídolo do paganismo, né? Tamuz, um ídolo do paganismo, Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-lo a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens, e caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe: O Senhor passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens, que suspiram e que gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse: Ouvindo eu, passai pela cidade após eles, e fere
Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que viver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhe: contaminai a casa, e enchei os átrios de mortos. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face, e clamei, e disse: Senhor Jeová, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima. A terra se encheu de sangue, e a cidade encheu de perversidade. E eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles. Farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandastes. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas, e dentre os querubins espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. Encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. E sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou ele e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou, e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem, debaixo das suas asas. Então olhei, eis que 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era como cor de pedra, de turquesa, e quanto ao aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança. Eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando eles, andavam elas pelos seus 4 lados, e não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal, que é revolvente, significa. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era o rosto de querubim, e o rosto do segundo era o rosto de homem, e do terceiro era o rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Esses são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, e também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, estavam-se elas, porque o espírito da vida estava nelas.
Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra. Os meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Esses são os animais que vi, debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homens debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinha o mesmo aspecto, eram os próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e Peletias, Pelatias, filho de Benaías, príncipe do povo, e disse-me: filho do homem, esses são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho na cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Essa cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor. E disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim tens dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu a conheço. Multiplicaste os vossos mortos nessa cidade, encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne. São a carne. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne. E ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão dos estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Cairei a espada nos confins de Israel, vos julgarei, e saberei que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e saberei que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, nem executastes os meus juízos, antes fizeste conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz, e disse: Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, essa terra se nos deu em possessão. Portanto, disse: assim diz o Senhor Jeová, ainda que os lancei para longe entre as nações, ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhe servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, dize: assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados,
e vós darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhe darei o mesmo coração, um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Vou repetir, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. E depois o Espírito me levantou, e me levou em visão à Caldeia, para o do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde, à vista deles, pois tirarás para fora de dia os teus trastes como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede, e tira-os para fora por ali. À vista deles, aos ombros, os levarás. Às escuras os tirarás, e cobrirás a face, para que não veja a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz ainda como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão. Às escuras os tirei para fora, e os ombros os levei à vista deles. E veio a minha palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? E disse-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, esta carga refere ao príncipe em Jerusalém, a toda a casa de Israel, que está no meio dela, e dize: Eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim lhe fará a ele. Para o exílio irão cativos, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros, e às escuras os trastes, e sairá à parede, escavarão para os tirarem por ela. O rosto cobrirá para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e eu levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá ainda que ali morrerá. Todos os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dissipar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos escapos da espada da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações, para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás
com tremor, e a sua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades habitarão, serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e saberei que eu sou o Senhor. E veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Portanto, diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele, como provérbio em Israel. Mas diz-lhe: chegarão os dias e a palavra de toda a visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei a palavra que eu falar, se cumprirá, não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e cumprirei, diz o Senhor Jeová. E veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz Jeová. E a palavra que falei se cumprirá. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que profetizam o que vê o seu coração: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subsiste as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Venho vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou. O Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidades, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizei: o Senhor disse, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. A minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros se rebocam de cal não adubada, e dizem aos que rebocam de cal não adubada, que ela cairá, haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está o reboco, de que a rebocastes? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva a minha indignação, para consumir, e derribarei a parede que rebocastes de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento, e descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio delas, e saberei que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a rebocam de cal não adubada, e vós direi: a parede já não existe, nem aqueles que rebocaram. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem,
dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração e profetizam contra elas, e diz: assim diz o Senhor Jeová: ai das que cosem almofadas para todos os sovacos, e que fazem travesseiro para a cabeça e toda a estátua, para caçarem almas. Porventura caçarei almas do meu povo, e guardareis vivas as almas para vós? Vós me profanaste entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo, que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis, aí vou eu contra vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas que vos caçais como aves, e rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos, para serem caçadas, e saberei que eu sou o Senhor. Que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e esforçastes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Portanto, não verei mais a vaidade, nem mais farei adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e saberei que eu sou o Senhor. Então, nós lemos agora Ezequiel do capítulo 6 ao 13, né? Nós concluímos aqui no Antigo Testamento, a leitura 87 de 100, né? 87 de 100. Agora vamos para 1 Pedro, do capítulo 4 ao 5, isso. Do capítulo 4 ao 5. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados, segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito, e já está próximo ao fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom, administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eu vou repetir. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que,
Também na revelação da sua glória vos regozijei e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo bem. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Eu vou repetir. Alcançarei a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu servo Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Em Cristo Jesus. Amém. Então, terminamos a primeira carta do apóstolo Pedro. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, obrigado por terminar esta leitura, meu Pai. 87 de 100. Eu te agradeço que essa palavra possa ficar guardada, depositada pelo Espírito Santo em nosso coração. Nos abençoe e nos guarda em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Oi, amor.